Olá, mulheres, que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta quinta-feira abençoada, amém? Glória a Deus por mais esse dia. Meu nome é Daiane e vamos seguir com o nosso devocional nesta semana falando Você nasceu de novo? E nós estamos aqui fazendo uma ponte com o fruto do Espírito, né? Um fruto que nós precisamos gerar para a glória de Deus, para satisfazer, né? O nosso coração de gozo, de alegria, porque gerar é muito legal, né? Eu falo que a mulher que está gestante, né, está gerou um filho, ela fica ali naquela expectativa boa de não só gerar, mas aguardar os 9 meses do seu nascimento e ver e se alegrar que aquilo que Deus permitiu, colocou ali aquela semente, o que ela gerou foi tão bom, foi tão maravilhoso que ela se esquece, né? Da dificuldade, né? De andar com uma barriga muito grande, pesada, né? As dores, né? De uma gestação, né? Porque não é fácil. Quem já gestou um filho, a gente sabe que tem mulheres que não sentem nada, mas tem mulheres que sentem, né? Algumas comorbidades, passam mal, mas quando nasce a criança, a gente vê e a gente se alegra, e a gente sente aquela satisfação boa de falar assim, é meu filho, é minha filha, né? Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem me deu. E o quanto foi maravilhoso, né? Você esquece de toda a dificuldade e fala, né? Acaba falando o quão foi maravilhoso poder gerar aquela vida, aquele presente que Deus deu, né? Então, assim também é com o fruto do Espírito, quando a gente passa a gerá-lo, né? E ver que outras pessoas estão se satisfazendo, estão se saciando desse fruto que foi gerado através de nós. Então, que esse seja o meu desejo, o seu desejo que me ouve nesta semana, de gerar o fruto do Espírito com todos os gomos, né, para a honra e para a glória de Jesus, porque nós somos capazes, através do Espírito Santo de Deus, gerar esse fruto e glorificar e honrar o Senhor através da nossa vida. Por nós mesmos, nós vimos aqui no primeiro dia que a gente não pode, né? A nossa carne quer que as obras do mal sejam produzidas através de nós, mas através do Espírito Santo de Deus que mora em nós, né? Uma vez que a gente aceita e entrega a nossa vida para Jesus e ele passa a morar dentro de nós, ele tem o desejo de que esse fruto, né, seja gerado. Então, que esse seja também o meu e o seu desejo, não só do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque ele pode fazer, mas se a gente deixar. Amém? Hoje nós vamos falar de mais 2 gomos, né? De mais 2 virtudes que compõem esse lindo fruto. E nós vamos falar um pouquinho sobre a paciência, né? Ou mais conhecido em algumas traduções como longanimidade, né? Nós vamos conferir isso lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 22, amém? Na nossa listinha dos componentes do fruto do Espírito. E a gente vai ver lá a longanimidade, ou em algumas traduções mais atualizadas, a paciência, né? Que nos traz a ideia de um ânimo longo, de um ânimo mais extenso, né? Que nos dá, né, uma capacidade de persistir e permanecer firme, né, naquilo que Jesus disse ao nosso respeito e prometeu para cada um de nós, principalmente a respeito da sua volta, né? Lá em Judas, capítulo de número 1, versículo de número 21, vai dizer assim: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mesmo como nós dissemos ontem, né? Mesmo às vezes até nas adversidades, nos sofrimentos, nos dias maus. Meu Deus, eu conheci tantas pessoas, sabe? Que às vezes a gente olha a situação delas, assim, fisicamente falando,
financeiramente falando, e continuam servindo, amando a Jesus, né, persistentes, cheios de perseverança, porque elas não estão, né, fundamentadas na situação, como nós falamos ontem, elas estão fundamentadas naquilo que o Senhor falou sobre elas, daquilo que Jesus espera delas, né, a respeito do propósito que elas têm, elas entenderam quem elas são no Senhor Jesus, e não importa a situação que vem, elas são pacientes, elas são longânimas, né, elas continuam ali, persistindo e esperando no Senhor. Em Tiago, capítulo de número 5, 10, vai dizer: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, de longanimidade diante do sofrimento, né, diante das situações. E o próprio Jesus, né, nos deu uma orientação em João capítulo de número 16, versículo de número 3. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha bom ânimo, né? E se tenham bom ânimo aí, tenham paciência, né? Estejam com um coração equilibrado no Senhor, porque eu venci o mundo, né? Jesus falando. Então, é ter, né, a convicção que no tempo certo todas as coisas acontecem, como diz Eclesiastes 3, né? Aquilo que foi plantado certamente será colhido. Certamente você colherá, né, tudo aquilo que foi semeado para o Senhor, no reino de Deus, e até mesmo no mundo, né, físico, né, no cotidiano do mundo, no trabalho, na família, né? Às vezes quando a gente tem orado tanto por um filho, às vezes tem mulheres que há tanto tempo têm orado ali, tá enjejuado, pedindo para que o Senhor se revele ao filho, né? Às vezes o filho cresceu na igreja, né, amando ao Senhor, muitas, né, que até se dedicaram à música, louvando ao Senhor dentro da igreja, e aí quando vem o tempo dos 18, 19, tempo de faculdade, esse filho se afasta do Senhor, percorre por caminhos tortuosos, e aquela mãe continua ali orando, buscando, crendo, né? Não desfalecendo na fé, fazendo ainda o que é bom aos olhos de Deus para esse filho, cuidando, amando, zelando, né? Mostrando o amor de Deus através da vida dela. E isso nos mostra, né, a longanimidade, a paciência da vida de um crente, né, de crer, não deixar sua fé desfalecer, que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai trazer de volta esse filho, que o Senhor vai trazer, né, esse filho de novo para sua presença. Então isso é ser longânimo também, né, é de fato aguardar no Senhor, né? Aguardar no Senhor a sua promessa, aquilo que ele prometeu, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tiago 5:7 vai dizer, né, 2 versículos que eu amo demais. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra, produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. E isso é lindo e é um fato, né, que acontece na natureza, né? E isso fortalece muito a palavra que está lá em Eclesiastes 3, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, né? O tempo de você plantar e ao tempo de você colher. E entre o tempo de plantar e de colher existe essa espera, né? Da manutenção que precisa ser feita nessa semente, de regar, de esperar as chuvas, o tempo, né, o sol necessário que ela necessita para ela também crescer forte, né, crescer com vigor, com saúde, né, essa planta, adubar, né, e isso diz muito a respeito desses versículos em Tiago, e muitas das vezes a gente não tem, né, essa paciência, essa longanimidade, né. Agimos muitas das vezes com muito impulso, né? Quem aqui nunca foi precipitado, né? Que atire a primeira pedra.
mas a palavra de Deus nos convida a ser pacientes, longânimos, né? Não só na espera do Senhor, não só na espera da volta do Senhor, não só na espera de uma promessa se cumprir, no caso aqui que eu citei, da visitação de um filho, né? De um filho voltar para a presença de Deus, seja lá o que for, mas também ser pacífico, né, ser longânimo ao tratar as pessoas, porque às vezes nós temos, né, a paciência, a longanimidade de esperar uma promessa, mas a gente não aplica essa mesma longanimidade, essa mesma paciência com um irmão que, por exemplo, está falhando conosco. Deixamos de continuar fazendo bem a ele, né, por conta do que ele está fazendo, ou perdemos a paciência facilmente, nos precipitamos, né? Terminamos às vezes com uma amizade, né? Rompemos com um relacionamento de amizade, seja lá qual for, né? Porque não temos paciência de, por exemplo, Cristo ser gerado nesse irmão. Essa semana eu estava conversando com uma determinada família e nós falávamos justamente isso. Nós, às vezes, pecamos, fizemos tantas coisas, né, diante de Deus, que entristeciam o Espírito Santo de Deus outrora. E quando nós estamos, assim, melhor naquela área, digamos, né, não pecando mais na mesma velocidade que pecávamos naquela época, com uma determinada situação, e, de fato, vencemos aquelas fases, né, difíceis de rebeldia. Às vezes tem algum irmão que às vezes também está praticando algo, né? Um irmão perto que está praticando coisas também que desagradam a Deus e também desagrada a gente, né? Um irmão que, por exemplo, cometeu mentira, né? Fez fofoca, inventou um falso testemunho e tudo mais, né? Já passaram por isso? E aí a gente, na hora de aplicar o nosso juízo, nós não aplicamos com a longanimidade de Cristo, né? Com a misericórdia, como falamos aqui no começo da semana, né? Com o amor de Cristo e a paciência que um dia Deus teve conosco. De falar assim, olha, eu tive paciência com você, eu te amei, né? Eu te perdoei. Nós não aplicamos essa longanimidade também. Então, que nós venhamos a refletir um pouquinho sobre isso. Gálatas 6, versículo 9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Às vezes a gente olha e fala, não vale a pena, né? Ficar conversando com aquela pessoa, ficar, né, se dedicando, discipulando, porque a gente vai e a gente vê aquela pessoa e passa alguns dias, ela, né, melhora, parece que se alinha, e aí passa alguns dias ela volta a pecar e a tropeçar de novo e a gente perde a paciência. Mas se o seu plantio é na vida das pessoas, é através do discipulado, na mesa, que é algo que a gente está aplicando muito na nossa igreja nos dias de hoje, de dedicar a nossa vida uns aos outros na mesa, né? No aconselhamento, no amor ali de uma conversa, de eu tô prestando atenção em você, eu quero te ajudar e tudo mais. Ensinar a palavra de Deus. E mesmo assim, você vê a pessoa tropeçando, tenha paciência, tenha longanimidade. Uma hora você vai colher os frutos, né? Dessa pessoa transformada, dessa pessoa literalmente convertida para a honra e a glória de Jesus. Mas o segredo é não desanimar. Continua perseverando, né? Crendo que é Jesus que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra através das nossas vidas. Somos instrumentos. E falando ainda sobre, né, outras pessoas, sobre não ter paciência, né, não ser longânimo, nós vamos falar também sobre o domínio próprio, que dá o sentido, né, original desta palavra. Ela descreve a competência de uma pessoa se conter. Dessa pessoa dá aquilo que os jovens falam hoje em dia, né? Dá uma segurada, dá aquela segurada, né? Tem pessoas que elas não têm limites, né? Elas não têm uma limitação de tipo assim, é até aqui que eu posso ir. Você já conversou com aquelas pessoas que elas vão começando a conversar,
né? Vão conversar e assim, eu já vi pessoas que são extremos, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço de muito perto que é assim, e eu fui muito desse jeito também, e tenho cada dia praticado domínio próprio, porque tem pessoas que é um extremo, né? Ela não tem o domínio próprio de conversar, ela se fecha. E para ela não se irritar, ela fica ali fechadinha, ela não abre a boca dela e talvez ela só chore. E tem a pessoa que já é o outro extremo, que ela começa a falar, mas quando ela vê que ela está numa situação de injustiça, ela já levanta e ela engrossa a voz, e quando ela não só quer engrossar a voz, ela pode até partir para cima dessa outra pessoa, né? E assim, o nosso Deus é um Deus de equilíbrio, né? É um Deus equilibrado, que se precisamos falar sobre um assunto difícil, nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos confrontar, mas não precisa haver os dois extremos, de não só falar nada e só ouvir e chorar, e ter o outro extremo de levantar a voz, gritar e partir para cima. Não, vamos tratar, né? Vamos ter o domínio próprio, o equilíbrio. E não só, né, minhas irmãs, no tratamento com outras pessoas, mas na vida, né? Tem pessoas, né, assim como Satanás faz, né, que passam a frequentar universidades, começam a conhecer pessoas novas. Eu estou usando universidades aqui porque é uma novidade aqui na minha casa, amém? Uma filha acabou de entrar na universidade, então esse assunto está bem fresco aqui, esse aconselhamento. Conhece pessoas novas, através dessas pessoas novas existem ali princípios e valores diferentes e muitas das vezes que são contra a palavra de Deus. Você vai encontrar ali muitas e muitas pessoas que de fato acreditam em outras coisas e não seguem aquilo que a palavra de Deus determina, né? E ali vai te levando para outras ideias, né? Vai plantando ali o joio no seu coração e você vai começar a alimentar aquilo, dizendo sim para tudo. Quando você vê, você já mudou até o seu ambiente, né? Da faculdade, você já tá dentro de um bar, dali a pouco dentro de um bar você já tá dentro de uma boca de droga, porque é assim. Se você não ter o domínio próprio. E a Bíblia fala um pouco disso lá em 1 Coríntios 6:12, né, que é um versículo muito conhecido que eu amo muito. E eu falo aqui muito para as minhas filhas. Agora eu tô com uma filha quase adulta e uma adolescente, né? Eu falo, minha filha, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Você tem que ter a convicção, como eu falei anteriormente, de quem te chamou e o que ele tem na sua vida. E quando você tem essa convicção, nada te domina. Pelo contrário, você tem um domínio próprio para falar sim, para falar não, para não exaltar numa discussão, para também não se calar quando precisa falar. Nós temos, né, o domínio próprio, nós temos ali algo que equilibra tudo, né? E o que eu reparo é que as pessoas que não têm esse gomo do fruto do Espírito, que é esse domínio próprio, elas são conduzidas, né, a viver os seus próprios desejos. Quando não há o domínio próprio, algumas coisas acontecem, né, como, por exemplo, caminhar longe do propósito do Senhor. Lá em Romanos vai dizer, se eu não me engano, 8, vai dizer que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, nós temos que ter um equilíbrio, domínio próprio para dizer sim no momento certo e não na maioria das vezes, né? Para que você encontre esse equilíbrio, porque o mundo tá de bandeja, nos entregando diversos pratos para que a gente, de fato, perca esse equilíbrio, né? E deixe a carne dominar. E, entretanto, né, como eu falei aqui no início, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele a gente, de fato, a gente cede e a gente falha, né? É possível a gente gerar esse gomo, que é o domínio próprio, e manter, né, esse equilíbrio, e isso vai nos fazer permitir saber agir quando for o tempo certo, né, quando falar, né, quando se portar, quando ir, quando não ir, quando falar não, quando falar sim, vai permitir esperar quando for necessário esperar, criando assim, né, a longanimidade. E aí nós vamos entender de fato o que diz
lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E isso vai ser maravilhoso e você vai se regozijar por mais 2 gomos nascerem aí no seu fruto do Espírito, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Essa palavra falou com você, irmãs? Nossa, como ele tem falado comigo e aqui dentro da minha casa. E isso tem nos alegrado, né? E eu tenho certeza que quando esse fruto ser gerado aí também em você. E assim, irmãs, não é só ouvir o devocional, tá bom? E falar amém. É falar amém, Senhor, de fato eu vou praticar, né? A palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, mas ela é para ser praticada, porque senão a fé sem obras, ela é morta. E a obra aqui não é de fazer algo para Deus no mundo físico, mas é de exercitar o seu mandamento, aquilo que ele está nos ensinando. Se você tem fé que essa palavra tem poder para te curar, para transformar a sua vida e mudar, né, a sua postura e fazer com que você seja reconhecida como homem e a mulher de Deus, você tem que praticar ela, senão a sua fé é morta, tá bom? Então vamos juntas praticar? Amanhã nós vamos falar dos outros 2 últimos gomos desse fruto. E nós vamos começar a orar pedindo, continuar orando, pedindo para que o Senhor gere em nós esse fruto doce e bom e saudável, para a honra e glória do nome dele. Amém, Jesus? Obrigado, Deus, por mais essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado por ter ministrado ela, Jesus, uma vez mais na nossa vida. E nós fazemos aqui, Senhor, uma vez mais, um propósito de exercitar, praticar a longanimidade, a paciência, de aguardar as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, de aguardar com paciência a sua volta em santidade, né? Buscando cada dia aprender do Senhor e ganhando almas para ti, aguardando com paciência. E também tratar as pessoas com longanimidade, paciência, mansidão, sendo pacífica, sabendo que uma vez o Senhor nos perdoou e teve muita paciência conosco, Pai. Deus, nos ajude também a ter domínio próprio, de falar não, todas as vezes que é necessário falar não, sem medo de quem é ou deixa de ser. De falar sim quando é necessário também, porque o Senhor nos deu um espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como diz a tua palavra. Então, Deus, nos ajude também a ter domínio próprio ao controlar a nossa língua, a lidar com as nossas tentações, porque a tua palavra diz lá em Tiago que cada um de nós é tentado pelo próprio mal, sendo por este arrastado e seduzido. Nos ajuda a ter o domínio próprio, Senhor, a lidar diante de uma situação que nós estamos sendo seduzidos por Satanás ou por alguém. Nos ajuda, Jesus. Por favor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.